Olá pessoal, bom dia a todos. Eu, Cigano Teles, mais uma vez aqui junto de vocês, mais um programa, trazendo para vocês mensagem da espiritualidade, trazendo verdade, trazendo transparência e mostrando um pouco do caminho do nosso povo cigano. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje um programa extremamente especial, sabe que eu nunca trago convidado, só trago realmente quem realmente é muito do meu coração. E hoje nada mais, nada menos que eu estou recebendo Gil Cota. Ele é apresentador, ele é ator, ele é de tudo um pouco, maravilhoso. E hoje vai estar aqui com a gente falando um pouquinho sobre as experiências dele, paranormais, as coisas que ele tem, que ele vivenciou na vida dele até os dias de hoje. Super jovem, mas tem uma grande bagagem. Seja bem-vindo, Gil Cota. Bom dia a todos, a todas. Obrigado por estar aqui. É uma grande honra estar aqui com você. Muito obrigado e um beijo a todo mundo que está escutando a gente. Gente, Gil Cota, ele é maravilhoso. Ele tem um podcast, viu? Quem quiser acompanhar, sigam lá no Instagram e também no YouTube. Pod Cota, com D mudo, tá? Sigam lá, tem bastante coisa legal que ele posta. Inclusive, você tá com uma peça, né? Sim, eu tô no Teatro Bibi Ferreira com Peter Pan, das 15h30 às 16h30. É isso, né? Não? Às 17h30. 17h30 aos domingos, às 18h30. Eu acho. É por aí. Isso. Entrem lá direitinho que vocês vão acompanhar. Teatro Bibi Ferreira. Teatro Bibi Ferreira, peça... Peter Pan. Qual é o seu personagem? Sou o Miguel. Muito bem, tá vendo, Futuras gente? novidades aí. Vamos lá, assistam, que é bem bacana a peça que ele tá fazendo, entre outras coisas aí que ele vai fazer em breve. E me fala um pouquinho sobre as suas experiências, alguma coisa que você viveu paranormal, alguma coisa com a espiritualidade. Ixi, vamos lá. Cara, a minha mãe, primeiramente minha irmã é cigana. Sim. E a minha mãe e minha irmã, elas sempre foram muito da Umbanda, afins. Mesmo a minha mãe, cara, vamos lá, é bem é difícil falar disso, porque minha mãe, ela é católica. Sim. Porém, entretanto, todavia, a minha mãe, ela... eu não sei explicar direito, mas minha mãe sempre teve um pezinho na Umbanda também. Sim. E minha irmã, hoje ela é cigana também. Então, querendo ou não, sempre eu já fui pra terreiros com a minha irmã, a gente já foi. E, cara, é muito legal porque eu gosto, tipo, de sentir... Eu gosto de ter um lugar que nos pertence, sabe? É muito bom saber disso. Certo. E teve alguma coisa que você vivenciou espiritual, alguma coisa que você vivenciou no seu dia a dia? Cara, posso contar isso. Teve uma amiga da minha irmã que deu um perfume pra ela e um isqueiro. E uma, né, e uma piteira e um cinzeiro. E aí, beleza, foi passando o tempo e essa amiga da minha irmã sempre teve inveja da minha irmã e, tipo, afins. Uhum. Eu sei, aliás, eu não sei nem se eu podia estar contando essa história. Pode, só não citar, troca o nome. Verdade. Aí eu sei que a minha irmã, ela começou a ficar cega de um olho. Ela literalmente parou de enxergar de um olho, tipo, tava a vista toda branca. Ela foi pra um médico, o médico falou que ela ia ficar cega se ela não fizesse mais cirurgia, que não sei o que, blá blá blá. Pediu pra minha mãe benzê-la. Beleza, minha mãe benzeu. Passou, e aí minha mãe, depois ela escutou e falou, é pra você despachar esse perfume e jogar fora esse isqueiro. Por quê? O isqueiro tinha vários olhos de cobra, assim. Sim. E afins. Beleza. Minha irmã, a gente tava em Ubatuba, né? Em Ubatuba, a praia é tipo um U, né? Sim. E a gente morava numa ponta, e aí a minha irmã, ela foi lá pra outra ponta jogar o perfume pro mar. Ela jogou lá, beleza. Isso tipo de madrugada. No dia seguinte, eu fui pra praia. E aí eu tava fazendo aquele negócio de procurar coisas, sabe? Tipo, eu tinha um óculos de nadar, eu tava procurando conchinhas bonitinhas, beleza. Aí eu tava lá nadando, eu vi um negócio boiando, assim, um negócio meio brilhando. Fui lá e peguei. Beleza, peguei, fiquei brincando lá e depois eu voltei pra terra firme, né? E fui mostrar pra minha mãe. Minha mãe ficou pálida, começou a passar mal. Todo mundo meio tipo, meu Deus do céu, como assim? E eu lá, gente, o que aconteceu? Aí eu descobri o perfume, tipo, a gente tava em outra ponta, em outra praia, e o perfume que eu achei era um perfume que minha irmã tinha despachado. E veio faltando um pouquinho, e aí o que minha irmã entendeu, né? Que limparam porque era um perfume favorito dela. Ela, tipo, é um perfume que ela gostava muito. E aí, cara, muito louco isso, porque foi em outra praia, tipo, não fazia nem sentido.
estatisticamente falando, é praticamente impossível isso acontecer. De achar algo no mar. Você tacar no mar e achar logo em seguida. Não faz sentido. Porque assim, o lado espiritual é uma coisa que às vezes é muito restrito, né? Então é uma coisa que a gente às vezes não vê, mas às vezes traz respostas de alguma forma, né? Então assim, o que precisa ter bastante cuidado referente, eu sempre falo sobre isso, é coisas recebidas, coisas de comida, coisas de utilizar, né? Porque às vezes ali a imantação e a pior coisa é a inveja, né? Então a pessoa coloca aquela energia naquilo que vai entregar para a pessoa, tá amaldiçoando a vida da pessoa. Sim. Né? E automaticamente isso voltou justamente porque de alguma forma ainda estava ligado a ela energeticamente. Então por isso que o mar estava longe, né? Foi em outra praia que foi despachado, mas foi encontrado novamente, justamente porque ainda estava ligado a ela. Loucura, né? Muito. Mas assim, o lado espiritual é uma coisa que a gente vivencia a cada dia e cada dia é uma surpresa diferente, de um método, de uma forma, cada dia é de uma forma diferente. Teve outra coisa que você vivenciou que seja marcante para você? Cara, Porque mediunidade você tem muita, né? eu acho... O grito que você ouviu. Qual? Nossa, é verdade. Vamos lá. Eu posso falar tudo? Só não fala É, nomes. isso, Não, troca os não com nomes. Contar. Enfim, Isso. um conhecido meu, uma conhecida minha que você conhece. Sim. Ela escuta, conversa. Sim. Beleza. Aí, eu sei que... Eu comentei com essa pessoa que ela, do nada, tá conversando com você e fala, fica quieto, fulano. Porque ela tá... Escuta, beleza. Aí, eu comentei com essa pessoa assim, nossa, eu queria escutar, né? Porque, pô, deve ser legal conversar, assim. Porque eu sou falador, não ia deixar o menino quieto, né? Sim. Ia conversar até umas horas. Beleza. Sim. Aí, tipo, de madrugada, eu já tava dormindo, eu acordei com um grito me chamando Ju. Não era Gil, porque, tipo assim, se fosse Gil, poderia ser alguém lá fora. Mas Ju, quem me chama de Ju é minha mãe, meu pai, meu irmão. Quem tem intimidade comigo, porque o meu nome é Juliano, não Giuliano. E eu acordei me chamando Ju. Eu levantei assustado, credo, beleza. Passou um tempo, tinha esquecido disso. Aí eu tava chegando num lugar, aí eu comentei, né, de novo. Pô, eu queria escutar. Aí essa pessoa, sabe o que ela disse? Né, ele disse que quando ele foi falar com você quase se cagou. Porque assim, quando a gente tem uma ligação com o lado espiritual e o que ele está relatando é de um ser espiritual, né, o qual não podemos falar o nome, mas que tem essa conexão muito forte tanto com ele quanto com a mãe dele. Então, para vocês de casa entender um pouquinho, ele tem essa ligação com esse espírito, assim como a mãe dele também, e automaticamente ele queria sentir a presença desse espírito de alguma forma. E aí esse espírito chamou o nome dele, e aí ele ficou com medo realmente. Pô, mas para e pensa, tanto momento pra ele chamar, ele chama de madrugada, eu dormindo. Mas é assim mesmo, a espiritualidade se apresenta de várias formas. É porque o horário de trabalho dele, ou o horário que ele pode estar presente na Terra, geralmente é esses horários. Nossa, mas sacanagem. Aí você nunca mais quis ouvir seu nome, não, né? obrigado, tamo junto. E agora quando chamam seu nome, você fica bem esperto e olha quem é, né? Não, aí quando eu tô de fone de ouvido. Aí é mais intenso ainda, Não, né? eu fico de fone de ouvido, coloco música alta pra não escutar. A espiritualidade, ela se apresenta pra gente de várias formas, de várias maneiras, né? Então é uma coisa que pra gente é muito forte, né? Sim. Inclusive eu passei um relato parecido, só que não chamou meu nome. Mas quando eu era pequeno, mais jovem do que você, eu sempre tive uma ligação muito forte com os erês, com as crianças, a linha das crianças, que é na Umbanda. E aí eu conversei com um determinado erê, e eu era pequeno, isso numa gira de erê. E eu falei pra ele, que eu sempre fui escorpiano, então já sabe como que é, né? E eu falei pra ele que eu queria que ele me provasse que ele existisse. Ele falou, vou te provar, eu vou derrubar um carrinho. Eu falei, mas eu não tenho carrinho em casa. Ele falou, vou derrubar um carrinho. Quando eu cheguei em casa, eu não sabia que minha mãe tinha um carrinho de louça. E esse carrinho de louça ficava no banheiro, no alto. Quando eu cheguei, ele tinha caído. Era num lugar que já estava há muito tempo, não tinha como ter caído, não tinha como alguém ter empurrado, janela não estava aberta. E esse carrinho estava no chão caído. Nunca mais eu quis perguntar se realmente a entidade existe ou não, né? Então, uma coisa assim, isso eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos. Então, realmente é uma coisa assim, a espiritualidade, eles se apresentam da forma que dá para eles se apresentarem ou trazer sinais pra gente, né? Sim. E isso é muito válido, e isso é muito importante. E você, como tem muita mediunidade, muita espiritualidade, você sente muita coisa, sente arrepio? Cara, eu, incrivelmente, nessa parte de arrepiar, por exemplo, é muito difícil. É bem raro, assim, eu, tipo, ficar arrepiado, sentir essas coisas. Por isso que quando você fala que eu tenho mediunidade, eu fico pensando, será?
Porque, cara... Tem sim, pela sua inteligência e também porque você capta as coisas muito rápido. Só que a mediunidade em si, para ela ser trabalhada de um jeito mais coerente, mais tranquilo, é principalmente com observar. É você se conectar, é você prestar atenção nos sinais. E às vezes esses sinais passam despercebido para você. Mas você tem bastante, principalmente a intuição. E isso você vai ver e você vai utilizar mais a partir dos 16 anos para frente. Que aí você vai separar o joio do trigo. É que ainda você é muito novo, então não dá para vir com essa mediunidade com grande força, porque isso já ia atingir até as questões que você tem de saúde, já ia atingir muita coisa. Então realmente tem que ser uma coisa que tem que vir leve, tranquilo e sereno, até para não te assustar também. Mas... Senão nunca mais você vai querer saber. Então realmente tem que vir de um jeito mais leve, de um jeito mais tranquilo, mas você tem muita mediunidade, principalmente a intuição. E essas coisas, essas adversidades que você passa de saúde é justamente também pelo seu lado da mediunidade. Misericórdia. Porque a gente que tem mediunidade, quanto mais forte a mediunidade, mais sensibilidade para tudo. Para tudo. Então, assim, é normal, por exemplo, você tá perto de alguém que é muito carregado, você ficar com muita dor de cabeça, com peso nos ombros, com bocejo. Então, são coisas que são normal, reflete muito no físico, né? E eu sou também assim, igual você, reflete muito na saúde. Entendi. Dependendo da carga energética, dependendo da energia que vem do lado espiritual, fecha a minha garganta, inflama, então muita coisa acontece. Então o lado espiritual, ele é um grande mistério, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre a sua vida como ator, como apresentador. É algo que você sempre quis fazer na sua vida? Cara, vou ser sincero com você. Eu sempre quis ser ator. Sempre quis ser ator e ainda quero ser ator. Mas, eu já sou. Mas eu acho que depois que, tipo, eu comecei a apresentar, tipo, ainda assim gosto de atuar. Mas, pô, apresentar é muito da hora. É muito legal você estar lá na frente, você conversar, você impor a sua opinião, entender a opinião dos outros, debater sobre isso. E eu acho que isso, assim, gosto muito de atuar e quero continuar atuando, mas eu acho que se eu fosse escolher entre as duas pra ter qual dos dois ter mais um destaque assim, seria, tipo, entrevistar as pessoas, ser um repórter. Porque, assim, atuar é muito legal, eu gosto muito, sou apaixonado, tava com saudade, aliás, de ir pra um set de gravação, não um set de gravação de podcast, eu digo, mas eu digo de um cenário mesmo, assim, eu tava com saudade disso. E aí veio tanto o Bibi Ferreira pra me dar esse suporte, pra ir também começar a trabalhar com eles. Foi tudo um grande jogo pra mim, eu tô amando, sinceramente. Sim. Mas eu acho que atuar e apresentar, eu prefiro milhões de vezes apresentar. Porque é uma coisa que ali você tá desenvolvendo junto com a pessoa, né? E me fala um pouquinho, a primeira peça que você faz, teve outras que você fez? Então, a minha primeira peça de teatro, profissionalmente falando, foi o Avalon, que eu fiz, que eu era o Jovem Merlin. Mas, assim, essa tá sendo a primeira peça que eu estou fazendo continuamente. Então, já tô no 15º espetáculo. Enfim, eu tô no... Tô no 3º mês fazendo a mesma peça, então, tipo... Mas não, eu já fiz Mágico de Oz, o Avalon, eu já fiz Rei Leão, já fiz, tipo, várias outras peças, mas nada, tipo assim, com uma companhia de teatro que realmente vai estar lá todo domingo, por exemplo. Então, esse tá sendo a minha... Eu digo que tá sendo a minha primeira... profissionalmente falando, tá sendo a minha primeira peça. Porque, querendo ou não, eu digo que as outras foram, apesar de serem profissionais, se dizerem profissionais, eu digo que foram muito mais aprendizados, sabe? Foram muito mais, tipo, fechamento de curso. Únicas. Como foi a apresentação única, eu digo, teve, tipo, todo um ensaio, tipo, durante 2 anos pra ter uma apresentação. Sim. Então, foi mais, tipo, fechamento de curso, na minha opinião. Sim. E Quê? qual o seu maior sonho? Vixe, aí você me quebra. Eu acho que é não depender, tipo... Ai, é tipo ter minha liberdade financeira, do tipo, cara, eu quero ir pra lá agora. Eu sei que provavelmente eu não vou poder fazer isso, eu digo por conta de quanto mais a gente tem dinheiro, mais a gente tem responsabilidades, tanto com empresas, tanto com trabalhos e afins. Mas eu digo, semana que vem, tenho nada, quero ir pra França. Ah, mas e nas férias? Eu quero ir pra Paris. Mas o que você vai fazer no final de ano? Vou na casa da minha mãe no Havaí. Pronto, não quero, só quero isso. Só isso, né? E o Gil Cota, você consegue diferenciar o Gil Cota ator, que tem 1001 responsabilidades, com o Gil Cota que ainda é um menino? Olha, sim, eu consigo, tanto que, tipo, eu digo que tem pessoas que conhecem o Gil Cota, tem pessoas que conhecem o Juliano.
O Juliano, cara, é o amigo que vai te chamar pra ir pro shopping, que vai te chamar pra jogar um videogame em casa, que vai te zoar, que vai fazer piadas afins. E o Gil Cota é um cara mais sério, é um cara que, querendo ou não, tem as horas de brincar e tem a hora de falar sério, tem a hora de fazer a resenha, né? E, sinceramente, eu gosto de fazer essa diferenciação. Tanto que tem pessoas que só conhecem o Gil Cota, não conhecem o Juliano, porque eu consigo separar bastante o profissional do pessoal. E tanto até minha mãe consegue, a gente tem uma boa relação. Minha mãe é minha assessora, como vocês sabem, Sim. minha assessora, produtora, blá 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 blá, mil e uma coisa. E, por exemplo, a gente consegue muito diferenciar. Eu não sou sua mãe agora, a partir de agora eu sou sua diretora, você obedece a mim, não importa o que for. Porque, querendo ou não, a gente tem uma relação de... Além de relação de mãe e filho e relação de amigos, que além de mãe, ela é minha melhor amiga, a gente tem isso de tipo... ok, agora eu sou a sua produtora, não sou sua mãe. Tanto que ela não gosta que nos podcasts, nos programas, que eu vou chamar ela de mãe, ela gosta que eu chamo de produção. Ela é chique agora. Tá certo, é isso mesmo. E outra coisa, Diga, né? além de ator e apresentador, eu sei que você fez sapateado. Uhum. Ixi, eu fiz balé, sapateado, hip hop, jazz, video dance, circo. Aí eu fiz aula de violão, eu fiz aula de canto. Teclado, mais ou menos, eu aprendi mais sozinho. Fiz aula... De teclado você nunca fez aula. O Felipe pegava um pouquinho no final das aulas, Não, só, mas... Tocava lá e te mostrava. E eu aprendi. Gil, Sim. e fala uma coisa pra gente. Diga-me. Ainda dá aquele friozinho na barriga todo o espetáculo que você vai entrar? Olha, vou compartilhar uma coisa meio vergonhosa aqui. Eu, quando fico ansioso, eu fico com vontade de fazer xixi. Eu não sei por quê. Aí, toda vez... Cadê o Gil pra entrar? Tá no banheiro. Tô fazendo... Cara, e o pior, eu sinto uma vontade, tipo, meu Deus, eu preciso fazer xixi. Eu chego lá e, tipo, 3 gotas. E aí eu vou lá no Nervosismo. palco e já entro assim, já entro... Nunca deu nada errado, sempre deu tudo certo, graças a Deus. Mas sim, eu acho que eu escutei isso de um cara, não lembro o nome dele, mas que era um cara da hora. Ele falou... Foi o Heriberto Leão. O Heriberto Leão, enquanto você sentir esse friozinho na barriga, quando você parar de sentir esse friozinho na barriga, não é mais pra vocês. Porque, cara, eu conheço pessoas que vivem de teatro, tipo, tá todo dia no teatro, e ainda sentem. Se você não sentir isso, cara, você não tá no lugar certo, você não gosta daquilo. É tipo, você não tem realmente, peço perdão pela palavra, você não tem tesão por o que você tá Sim. fazendo. Exatamente. Pô, eu fico nervoso pra caramba. Gil, e deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. A gente que tá na mídia, são caminhos diferentes, mas eu, por exemplo, não gosto muito de me assistir. Você gosta? Olha, eu vou ser sincero, eu gosto e não gosto. Eu gosto porque, pô, é legal ver o nosso trabalho, a gente ser reconhecido, mas eu não gosto porque eu fico vendo erro. A gente que se cobra o tempo inteiro. aí eu fico- eu deveria estar mais reto. Eu deveria ter Nossa, olhado pra devia- esquerda. Por que eu não ter olhado falei? pra direita. Nossa, porque eu tô falando estranho. Aí eu falo, aliás, esse é um problema. Sim. Porque a gente precisa ver o que a gente errou pra melhorar. E eu... cara, eu não consigo. É tipo, eu já me cobro tanto. Aí me cobrar mais ainda, pô, não dá. Mas eu assisto, às vezes, eu tenho que fazer isso, é uma obrigação minha, porque querendo ou não, eu pego, aí eu vou lá, vejo, falo, ok, o que eu errei? Vamos lá, vamos assistir. Aí a gente vê. Às vezes é incrível, né? Pro cliente tá perfeito, mas pra gente a gente fica perguntando, mas por que eu não fiz isso? Mas por que eu não falei aquilo? Mas por que eu tô assim? Não era melhor estar daquele jeito? Então, às vezes eu prefiro, né, não assistir, aí eu deixo esse problema pro Gil do futuro. E na maioria das vezes se resolve. Agora, sem pensar rápido, Sim, questão de senhor. segundos, fala pra mim alguém que você admira demais do teatro, que seja só do teatro ou da televisão. Cara, do teatro, Putz, sem pensar é fogo, hein? Rápido. Cara, eu acho que uma pessoa que eu admiro muito, assim, que me colocou e me adotou de uma forma incrível, não tem como não falar dele quando se fala de teatro, foi o Tiesco, que é o dono do Teatro Bibi Ferreira. É um cara que eu sou muito fã, é uma persona incrível, que não tem o que falar, é o Tiesco, tipo, literalmente, não tem o que falar, é o Tiesco. O Tiesco diz, isso se diz por si só, não precisa falar. E eu acho que da TV, são 2 perguntas ou só uma só, perdão? Alguém que você admira, que seja Tanto do ator, do teatro e da Ah. TV. E eu acho que da televisão, que já foi bastante dos teatros, tá meio parado, não tem como não falar de 2 pessoas, tanto meu Deus, do Jarbas e da Cláudia Raia,
Porque são pessoas, cara, eu comecei a dançar, eu acho que eu entrei nesse mundo por conta deles, tipo, foi um impulso. Tanto que eu comecei a dançar mesmo, comecei a dançar sapateado, por exemplo, por conta do pedido de casamento deles. Eu vi lá eles dançando, foi incrível, tipo, foi maravilhoso e eu falei, mãe, eu quero estar lá. Eu quero estar, tipo, nesse meio, eu quero dançar igual a ele. Não danço igual a ele, infelizmente, ainda não. Mas eu danço sapateado, tá no mesmo ramo. Então, tipo, pra mim já é uma grande honra. E o que mais te encanta? Os palcos do teatro ou a televisão? Cara, esse é um assunto muito legal pra se falar, sabia? Porque eu achava que teatro e cinema, filme, assim, era tudo igual, sabia? Mas aí eu É descobri, diferente. na minha primeira peça, eu tive uma conclusão. Cara, o ator de teatro é um ator de televisão, cinema, mas nem todo ator de cinema, televisão é um ator de teatro. Porque no teatro, no cinema, você pode... Estamos falando aqui? Ah, corta. Vamos regravar. Isso. No teatro, amigo, se você errou, continua. Eu digo que o teatro é uma dança, querendo ou não. Toda peça é uma dança. Não pode parar a dança. O que importa é não parar. Ah, eu tropecei. Cara, dá seus pulos e levanta, inventa. Porque... Mas, sinceramente, eu acho que o palco... Porque eu gosto muito de ser eu. Eu não digo eu como Juliano, assim como Gil Cota. Eu gosto muito de ter a minha personalidade nos personagens. No filme, teatro, no filme, cinema, programa de TV, essas coisas, eu tenho que ser um personagem. No teatro também tenho que ser um personagem. Porém, eu posso colocar um pouquinho do Gil. Eu posso colocar o jeito brincalhão do Gil. Eu posso... E tiro mais coisas do personagem também. Tipo, eu tiro lições, digamos, vai. Perfeito. Não tem muito o que falar. E decorar os textos, você decora facilmente? Cara, é engraçado também isso. Eu leio, tipo, 4 vezes, aí eu durmo. Aí eu acordo, quando eu vou ler, eu falo, eu sei. Minha mãe tá de prova. É engraçado. Isso é maravilhoso. É uma né? ótima técnica pra decorar o texto. Eu não sei se funciona com todo mundo, mas funciona comigo. Eu leio antes de dormir e é a última coisa que eu leio no dia. Tipo, nesse dia eu costumo dormir com o celular. No dia que eu leio o texto, eu não durmo com o celular, eu deixo do ladinho. Eu vou lá, leio o texto, taranã, 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 durmo, pum, acordei. Taranã, 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 já era, decorei. Isso É é muito mágico. bom. Graças Isso a é Deus. muito bom, né? Porque tem gente que tem o sonho de atuar, porém tem essa dificuldade na decoração do texto. E uma das coisas primordial e fundamental é decorar o texto. Sim, mas né? sabe uma coisa que minha mãe me ensinou? É contar histórias. Ela viu que eu sempre gostei de contar histórias. Aí ela começou a história do bandido. Isso não é o quê? Contou a história do celular. Aí ela falou, ok, agora conta essa história pra mim. Aí eu fui lá e contei com as minhas palavras. Então isso é muito de minhas palavras, por exemplo. Eu vou lá e eu falo, conto a história, mas obviamente, dentro do contexto da história, eu consigo andar mais e contar a história sem fugir muito do assunto. Porém, Tá. eu não precisei decorar. Uhum. Eu só contei uma história. E na maioria das vezes é isso que acontece. Exatamente. Gente, o papo passou rápido demais, né? Meu Deus. O papo tava tão bom e passou tão rápido. O programa tava maravilhoso. Gil, eu quero agradecer a sua presença. muito Volte obrigado. mais vezes. Fale suas redes sociais pro pessoal te seguir lá. Pessoal, o meu Instagram é @gilcota, Giucota. Repito, Gilcota, Giucota. Em todas as redes sociais e no YouTube você também pode me encontrar. E também se você quiser me ver no Teatro do Bibi Ferreira, o Instagram dele também é Teatro Bibi Ferreira. Isso aí, gente. Sigam lá. Acompanhem o podcast dele, que é bem bacana e sempre leva pessoas diferenciadas. O podcast passa às... Segunda-feira às 20 horas. Então acompanhem lá, que tem bastante conteúdo bacana, bastante coisa. E vão acompanhando que ele ainda vai crescer muito mais, viu, gente? Então é isso. Me sigam nas redes sociais, @ciganoteles com 2 L's, tanto no Instagram quanto no TikTok. E quem quiser acompanhar mais, vejam. Tem vídeos, tem os mistérios paranormais que eu participei no YouTube. Tá certo, gente? Até o próximo programa. Que Santa Sara abençoe o caminho de vocês. Que seja um resto de semana abençoado, com grande fé e prosperidade. Até o Beijo. próximo programa. Beijo.